Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Partido do Bom Senso e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos comentando notícias. E hoje aqui eu convidei a minha amiga de muito tempo, a Ava, é esse nome mesmo, AVA, tá? Ela é mais jovem, então ela vai trazer um entendimento bem diferente do que a gente costuma ter aqui normalmente, por ela ser uma... já não é mais adolescente, já foi dos 18, né, filha? Continua sendo menor, Mas vai. continua sendo a nossa menor do coração, então quero que você traga aí uma visão diferente. Seja bem-vinda, tá? O microfone está aí quando você quiser falar e intervir nas notícias, fica à vontade, vai ser muito interessante ter o seu ponto de vista aqui também. Ok, eu agradeço também pelo convite. Fui chamada de última hora, né? Caí de paraquedas aqui, mas tudo bem, vamos tentar, espero que dê certo. Obrigado pela sua participação e vamos Obrigada a lá. você. Vamos dar início agora às notícias que nós vamos comentar com uma muito polêmica, uma que repercutiu e vai repercutir ainda nos próximos dias, que é relativa à ação policial do Rio de Janeiro, que resultou em 25 mortes, um policial e outros 24 moradores / criminosos, ainda não se sabe bem, né? Então, eu acho muito complicado falar sobre isso, tipo, agora apontar o dedo para alguém, porque como a gente estava vendo, como viu alguns vídeos, não dá para saber se foram certos ou se foram gravados tem muito tempo. Não, eu não acho que tem como um policial chegar assim e já tentar conversar com pessoas, até porque o Rio de Janeiro é um lugar muito complicado, então eles não vão chegar lá e, tipo, passar a mão na cabeça de alguém e falar, vamos sentar aqui e conversar. Até porque, tipo, eles já chegam lá e já são apontados com armas, então, tipo, Recebidos a isso, tiros. exatamente. Então, não tem nada que prove ainda que fale, eram bandidos, eram moradores. Então, tipo, os policiais, obviamente, eles vão defender eles mesmo, né? Vão falar que eram bandidos, até porque não tem lógica eles ficarem matando inocente. E os moradores vão falar que eram inocentes. Então, até que se prove ao contrário, é muito complicado eu julgar ou ficar ao lado de alguém. Então, eu vou ficar guardando mesmo isso. Sim, tá certo. É necessário aqui que tenha uma investigação minuciosa nesse caso para esclarecer se foram moradores de fato ou criminosos alvejados. Em sendo moradores, a polícia ou policial, aquele que for identificado, deve ser afastado imediatamente da corporação e responder pelo homicídio causado. E, inclusive, o Estado também é responsável por reparação civil para quem entrar com uma ação reparatória, por exemplo. Por outro lado, em sendo comprovado que eram criminosos, nós temos de lembrar que era uma situação de confronto. E uma situação de confronto, você não tem como exigir do policial outra alternativa senão a guarida da própria vida. Tá? Nós já vimos muitas imagens no Rio de Janeiro de pessoas segurando fuzis. Sim. E num país em que há o desarmamento, se você não é um policial, não faz parte É das visto Forças como um Armadas, criminoso. você porta um fuzil para qual intenção? Não tem muita justificativa. Muita gente vai falar, então você é a favor de pena de morte por parte do policial e matar quem ele quiser? Não é bem dessa forma. Existe um processo para criminoso. Ele tem que ser preso e receber a pena. Mas, de novo, em casos de confronto, o policial preza pela vida dele e não deve Sim, responder sim. por isto. Tá? Mas, realmente, como você falou, é necessário uma investigação aí para esclarecer essa situação. Nós não podemos deixar de considerar que também o Rio de Janeiro tem o histórico de violência policial muito grande há muito tempo, ao mesmo passo que também é a polícia que mais morre no Brasil. Aproximadamente um quarto das mortes de policiais no Brasil inteiro ocorre no Rio de Janeiro. Tá? Então, é uma situação muito complexa que demanda a investigação isenta de todos os órgãos possíveis. Claro, vai ter a investigação da Corregedoria, o Ministério Público também é indicado que o faça, os direitos humanos também devem fazer a investigação até a pedido da ONU, e é importante que se faça investigação isenta para que chegue um resultado. De novo, em sendo comprovado que eram criminosos, infelizmente houve o trabalho da polícia da forma como deveria, em sendo pessoas moradores comuns, deve ser reparada este dano. Afinal das contas, a ação policial deve ser feita em favor do cidadão, não para ceifar a vida Sim, sim, deles. exatamente. Quero lembrar aqui que no ano passado o STF proibiu a realização de ações policiais no Rio de Janeiro, somente em casos excepcionais e justificados, o que é um pouco contraditório. Afinal das contas, nenhum policial vai para o morro se não houver um fundamento, né? De qualquer forma, é importante deixar essa crítica aqui. Não foi à toa que a Constituição deixou a cargo do Poder Executivo a Polícia Militar e Civil, e não ao Poder Judiciário, porque não é do Poder Judiciário essa competência de organizar e dizer
quando deve acontecer uma ação policial ou não. De qualquer forma, investigação, vamos continuar acompanhando, porque, como eu disse, esse caso vai repercutir ainda muito. Lembrando aqui também, no dia em que aconteceu essa ação, nós tivemos mortes também nas cidades de Santa Catarina, em que uma pessoa invadiu uma escola de ensino infantil e também cometeu alguns atos, alguns homicídios lá. Ambos os casos devem ser investigados. No caso de Santa Catarina, o agente ele não conseguiu se suicidar, está vivo até segundo as informações, também deve ser responsabilizado. Uma próxima notícia aqui, que coincidentemente também tem dedo do STF, é o STF determinando a realização do censo em 2021. Para quem ainda não nos segue no Instagram, dá uma conferida lá, porque nós deixamos um vídeo falando sobre isso especificamente. Mas, importando o que nós falamos, é o seguinte: o censo é realizado de 10 em 10 anos. Então, fizemos em 2010, teríamos de fazer em 2020. Qual a importância do censo? O censo faz a contabilização das pessoas, da renda per capita, da escolaridade. Esses dados são tão importantes para a elaboração de políticas públicas como um exame é importante para o médico que vai fazer uma cirurgia. No caso, o paciente é o nosso Brasil. Tá? O STF acolheu um pedido e determinou que ainda assim fizesse este ano. Contextualizando, ano passado nós teríamos de ter o censo, porém, por conta da pandemia, considerando que o censo brasileiro é de porta em porta, poderia representar um risco para o funcionário do IBGE ou até mesmo para as pessoas que fossem responder, né, ao agente do censo. E por conta disso, optou-se deixar para o próximo ano, no caso de 2021. Isso não seria mais prejudicial, já que esse ano tá morrendo, tipo, muito mais pessoas do que ano passado? Essa é a minha crítica em relação a essa determinação. Num começo de ano que nós já tivemos mais mortes do que o ano inteiro passado, se lá atrás a justificativa era de que a pandemia colocaria ou a gente e a população em risco, também não faz muito sentido para mim a realização em 2021. No Instagram, por exemplo, muitas pessoas comentaram que, mesmo sendo realizado, não atenderiam a gente por conta da pandemia. Então não é lógico isso. Eu parava Não pra dá pensar, o cara pra nada. se você parar para pensar em 2 minutos, você não vê que tem lógica nessa decisão. A gente continua em pandemia, estamos tendo mais mortes esse começo de ano do que no ano passado inteiro. E aí você coloca funcionários do IBGE andando de porta em porta no Brasil. É realmente uma irresponsabilidade muito grande. É pedir para que a pandemia continue no Brasil. É triste, inclusive, esse tipo de decisão. Eu tinha colocado aqui uma alternativa que ideal seria que o STF congelasse os gastos, congelasse o orçamento do censo, para que a pandemia cedendo e nós ganharmos essa guerra, realiza, temos condições, já temos recursos para esse fim. Não houve condições de fazer esse ano. O recurso já está alocado para que no ano que vem Sim. também tivéssemos o censo, dessa vez sem o vírus, se Deus quiser. Por conta do Instagram também, nós tivemos uma provocação de uma pessoa, um amigo meu, que mora em Portugal, e ele comentou que lá é feito pela internet o censo. Apesar da pandemia, Portugal fez o seu censo, cada cidadão receberia um QR Code para validar a sua resposta, e por conta e pela internet a pessoa responderia os mesmos critérios e as mesmas perguntas que o agente faria de porta em porta. Aí fica o meu questionamento, porque assim, eu acho que vai mudar alguma coisinha, né? Não tenho certeza, devido ao tanto de morte que teve aqui no Brasil, pode mudar. Uhum. Você acha que, por ser na internet também, o pessoal do interior que não tem acesso, ou tipo, vamos supor que moradores de rua não têm celular também, como ficaria nesse caso? Você acha que mudaria? Teria uma mudança muito grande? Eu acredito que não, porque até o censo presencial, ele também não teria cobertura 100%. Eu até costumo dizer que eu não lembro do agente do censo em 2000 e nem em 2010 ter passado na minha casa. Eu também nunca... Se você 18 anos aí, já nunca viu um agente presenciei. do censo, deixa aí embaixo o comentário. Eu nunca vi. Então, eu posso falar que pelo menos um domicílio, pelo menos uma casa, um domicílio, não foi coberto. Sim. E eu acredito que a minha casa não foi exceção. O cara não olhou para minha casa e falou, não vou falar sobre ela. Então, acredito que no presencial também tem falhas. E o caso da internet também teríamos. Né? Mas como funciona? Tipo, eles aumentam o valor ou...
fazem, sei lá, um cálculo para poder falar que tem determinadas pessoas, determinadas, tipo, vai para cada local, São Qual é a Paulo. consequência desse censo? Isso. Ah, sim, o censo tem consequência, inclusive política, porque dependendo da população, você tem uma quantidade específica de deputados estaduais, deputados federais e vereadores. Uhum. Todos esses cargos são calculados de acordo com a população, né? Então, uma cidade tem 55 vereadores, como é o caso de São Paulo, quando atinge uma determinada quantidade de pessoas. O estado pode ter X deputados, se eu não me engano, o mínimo é 8, mas ele pode ter mais deputados se a população crescer. Nós temos, por exemplo, recursos do Fundo de Financiamento da Educação Básica contabilizado de acordo com a quantidade de crianças em idade escolar. Uhum. Então, tem consequências. Uma consequência de agora, nós temos que vacinar a população brasileira. Maravilha. Quantas pessoas somos? Para não deixar ninguém por fora. Ninguém de fora. Não tem como ser chute, porque um chute pode deixar pessoas desguarnecidas ou ter vacina demais. Sim, eu não tenho conhecimento. Mas, tipo, o que seria preciso para fazer a mesma coisa que Portugal? Investimento. Primeiro, Portugal tem sistema. Ele se Aham. preparou para isso, né? Então, o Brasil, para que fizesse isso, também teria que começar a desenvolver o sistema agora, treinar Tipo, as o auxílio pessoas. emergencial, que fizeram todo... Já Você vê que não falou foi era do por nada. QR Code. Aham. Exatamente, não foi do nada. O governo não depositou pura e simplesmente os R$ 600 naquele instante na conta das pessoas. Aham. Há um sistema, um cadastro. Então, aqui deveria ser feita a mesma coisa. Campanhas na televisão para ensinar. Afinal das contas, a gente sabe, tem gente que tem facilidade com o computador, com aplicativos. Senhorinhas e senhores não costumam ter a mesma facilidade. E você E acha eles não que... têm que ser excluídos do censo, Aham. eles têm que estar incluídos também. E por ser Brasil, que a gente sabe que não é um lugar muito certinho. Se for por celular, o que me impediria de falar que na minha casa tem 5 pessoas? Sendo não que só vejo- mora eu e mais eu uma não outra vejo pessoa. por quê. Até porque no presencial também, se você falar que são 5 pessoas, o agente do censo não tem como contestar. Não tem nada que prove? Não, você não precisa fazer prova. Entendeu? Tipo, não tem, tipo, CPF, por exemplo, a minha mãe. Você tem filhos? Não, você não precisa apresentar o documento de todas as pessoas. São Uhum. informações que elas não devem ser individualizadas. Não, então, Tá? tipo, eu citei o auxílio emergencial justamente por isso. É porque você coloca lá todos os seus dados e eles puxam pelo seu CPF. Ah, se sim, você porque tem lá filhos, se o você dinheiro é vai pra alguém. causado... Sim, sim. Então, não sei se seria a mesma coisa, por isso estou perguntando. Não necessariamente, porque no caso do auxílio, o dinheiro vai para sua conta. Aham. Então, eu preciso de ter dados mínimos de você. No censo, que vai trazer recursos para sua cidade, o dinheiro não vai para sua conta. Então, não preciso te individualizar. Uhum. Eu preciso saber que você é um número. Eu não posso, até por conta da proteção de dados, eu não posso saber quem você é. Uhum. Tá? Entendi. Mas é importante, não contesto o censo. Já estamos aí há 11 anos sem a realização do censo. Eu só contesto o time, o momento. Sim, seria agora. Se for feito digital, será bem-vindo. Mas, em sendo presencial, eu tenho certeza aí que muitas pessoas não vão receber os agentes do censo. Faz diferença se fazer agora ou, tipo, fazer daqui 3 anos? Porque era para ser feito ano passado. Sim, era para ter feito em 2020. Isso, e se fizer daqui 2 anos? Não, ou se eu fizer ano prejuízo. que vem? O prejuízo é que você fica atrasado em relação aos dados que baseiam as políticas públicas. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje é de acordo com os dados de 2010, Aham. perdão, 2010. Nossa. Então, sim, nós estamos aí 11 anos de atraso. A população brasileira cresceu, a população eleitoral cresceu. Então, tudo que depende desse tipo de informação fica falso, fica baseado em dados que não são mais Sim. realidade. Esse é o prejuízo maior. Verdade, tem as eleições também. Então, tipo, precisaria calcular algum valor de quantas pessoas teriam que votar. essas Isso, coisas. imagina que Entendi. sendo realizado 2020, as eleições próximas poderiam ter mudança no número de eleitos, Uhum. de deputados estaduais, deputados federais, vereadores, na próxima eleição ainda não terá. Mas, enfim, também impactaria. Não é algo que mate o Brasil, não vai ferir de morte, mas vai deixar sangrando aí. É uma mácula que, infelizmente, o STF, na minha concepção, pelo menos, não está ajudando o Brasil. Acho que todos concordam, menos o STF. Menos o ministro que deu a decisão.
É isso, vamos para a próxima notícia. Vocês perceberam aí que na primeira e na segunda, o STF avançou o sinal? Ele fez alguma coisa que em tese não deveria fazer? A gente dá esse nome, dá esse tipo de ação, o nome de ativismo judicial, que ocorre quando o juiz, o ministro, o desembargador, ele julga além da lei, né? Ele apresenta a vontade pessoal dele, as convicções, que não necessariamente tem base legal. Por conta disso, o Congresso, os deputados apresentou um projeto de lei que tornaria crime a usurpação das competências do Congresso. Quê? Muita coisa. Primeiro, usurpação, para quem não lembra da usurpadora do SBT, usurpar é tomar o lugar. Tá? Então, vamos dizer que nós temos um agente público e um outro agente público, acaba roubando as funções daquele agente público. Em tese, ele está usurpando a competência. O que está sendo discutido aqui? Você lembra lá nos vídeos antigos? Legislativo faz a lei. O executivo faz com que a lei seja cumprida ali até determinado limite. Quando a coisa realmente pegar, você chama o judiciário para que ele, conforme a força do Estado, faça-se cumprir a lei. Faça-se cumprir o quê? A lei, não a vontade dele. Então, por exemplo, o STF, ele julga conforme a Constituição. Ele não pode alterar a Constituição porque não é função dele. E se isso acontecer? O que acontece com esse ministro? Afinal das contas, eles são supremos. Eles são a última instância do nosso país. E é por conta disso que houve esse projeto de lei para tornar crime essa usurpação, quando o STF legisla. Ele foge dos limites dele e acaba apresentando uma situação que não estava na lei. Vou dar um exemplo. Vocês se lembram das uniões homoafetivas? Ela não veio por força de lei, ela veio por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tenho absolutamente nenhuma restrição em relação às uniões homoafetivas. Eu acho que a lei já deveria ter englobado há muito tempo. Porém, para que isso acontecesse, era necessário que um deputado propusesse a lei e alterasse o Código Civil. Quando o STF faz isso, ele está tomando a competência do Congresso. Para evitar que esse tipo de situação acontecesse, foi proposto esse projeto de lei, mas ele foi rejeitado. A votação foi 33-32, ou seja, um votinho o projeto tinha passado. Né? Aqui é importante que ele queria colocar esse tipo de usurpação de competência no crime de responsabilidade, da Lei 1079. Entendeu? Posso falar? Claro. Eu não tenho conhecimento algum sobre isso, tá? Apesar de ser jovem e estar sempre antenada nas coisas, acho que assim como a maioria de todos, eu tenho preguiça de saber. Ok. Apesar de ser muito curiosa também para aprender, eu tenho preguiça de ir atrás sobre política. Ok. Então, me explica o que é um crime de responsabilidade. Vamos lá. Vamos usar o caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff como exemplo, porque é o caso mais recente. Uhum. Né? Se ela cometeu um crime, muitas pessoas podem perguntar por que ela não foi presa. Essa é a diferença do crime de responsabilidade para o crime comum. O crime de responsabilidade, vamos dizer aqui que em outras palavras, é um crime político. É um crime que só pode ser realizado por agentes públicos. Eu, por exemplo, não posso cometer um crime de responsabilidade. Porque eu vou perder o quê? Eu não tenho um cargo político. Uhum. Então, crime de responsabilidade é um crime que só pode ser cometido por eles. Somente por políticos. Sim. E a pena, político no sentido amplo. Você pode colocar aqui os ministros do STF, não que eles sejam eleitos politicamente, mas eles estão no espectro político. Uhum. Então, um vereador, no caso, não seria... Sim, ele está incluído. Ele está incluído. Um vereador, todo mundo que é do poder. Uhum. Então, prefeito, governador, presidente, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, vereador, ministros do STF. Todos eles estão, de certa forma, incluídos nesse balaio que é o balaio político. Voltando, o crime de responsabilidade, ele não tem uma pena comum, como é aplicado à pessoa que rouba. Né? A pessoa que rouba, processada, julgada, ela é presa. Sim. O crime de responsabilidade, você perde o mandato. Tá?
No Brasil, a gente importou uma palavra americana que é o impeachment. Na prática, tudo isso é um impeachment. Então, para basear o pedido de um impeachment de um ministro do STF que legisle, a proposta era de colocar na Lei 1079 usurpação de competência do Congresso. Para quê? Quando acontecesse isso, quando o STF criasse algo que não está na lei, você tinha como colocar um pedido de impeachment contra o ministro do STF. Entendi, aí ele perderia o mandato. Isto. Ele perdendo o mandato, tipo, esse ano, ele poderia se candidatar no próximo? Ou não, porque, tipo, seria... Lembrando que o ministro do STF, ele não é candidato, ele não foi sim, eleito. eu digo nos outros cargos, um vereador, por exemplo. Você pode ver que, por exemplo, a Constituição e a Lei 1079 colocava como pena a inelegibilidade. Palavra difícil. Sim. Mas, nos casos, de novo, exemplo, da presidente Dilma não foi aplicada essa pena porque o ministro Lewandowski entendeu que era ou um ou outro, ou a perda do mandato ou a inelegibilidade. Então, nesse caso, eu fico realmente rendido, porque a lei determina que é perda do mandato e inelegibilidade. Depender dos casos. No caso do STF, ele não foi eleito, né? E também dependeria muito do entendimento de quem tocasse esse processo adiante. Né? De qualquer forma, não estando previsto esse crime de responsabilidade, na minha cabeça é meio que uma carta branca, ou seja, fica à vontade, STF, o Congresso não vai te punir, o que é muito prejudicial. Afinal das contas, cada um deve fazer. A gente fez um vídeo sobre competências recentemente e lá nós dissemos, você não pode exigir mais nem menos, somente as competências de cada um. Se cada um fizer o que lhe compete, o nosso país vai para frente. Sim. Outra notícia que repercutiu bastante. Nosso querido presidente da República, Bolsonaro, insinuou que o vírus foi criado em laboratório. Uau. Pois é. Apesar disso ser uma discussão que a OMS já disse que é completamente equivocada essa tese, dela também ser inócua, ou seja, não vai resolver absolutamente nada. Nosso presidente continua com essa tese e o pior, insinua que foi feito pela China, o maior parceiro comercial do Brasil, inclusive, se não me engano, responsável por 70% do IFA, insumo farmacêutico ativo, que é o insumo para fazer vacina. Então você ataca o grande parceiro comercial e, no momento tão delicado como estamos, ataca aquele que fornece o insumo para fazer a vacina. Nas palavras dele, é um vírus novo. Ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por um ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é uma guerra química, bacteriológica ou radiológica. Será que estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer a vocês. No dia seguinte, com a má repercussão, ele disse que não falou em momento algum da China, mas interpretação de texto, né? Quem tem, consegue. Que país que mais cresceu seu PIB? Dentre os países da OCDE, aquele que apresentou um desempenho bom de crescimento de PIB foi a China, de fato. Bem, ele é o presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo. Toda a fala dele influencia positiva ou negativamente no nosso país, na economia, no cenário diplomático. Né? Tanto é que o Ministério das Relações Exteriores da China se posicionou, né, pedindo retratação imediata. Não é o melhor momento. Né? Nós precisamos de vacina, seja ela de qual for o fornecedor. Né? E não é, na minha concepção, pelo menos, muito inteligente atacar o grande fornecedor desses insumos. A gente vê isso sempre do Bolsonaro, né? Inclusive, tipo, eu vejo muitos os eleitores do Bolsonaro fazendo isso, tipo, ele fala uma coisa, depois de repercutir mal, ele aparece no dia seguinte falando, não, foi isso que eu falei. E aí, isso pega mal bastante pra ele. Eu acho até engraçado, apesar de ser triste, mas é muito engraçado, então fica muito complicado tentar defender ele também. E como você falou, por ele ser presidente, ele tem que tomar muito, muito cuidado com tudo que ele fala. Afinal... Principalmente porque, assim como no direito, política não é necessariamente aquilo que eu quis dizer. Sim. É o que eu disse. Principalmente ele tendo a visibilidade que tem, tudo que é dele é gravado, é printado, sim, e tudo repercute.
Pode né? virar tudo pra ele depois, né? Tudo contra e tudo a favor também, dependendo de qual for. Uhum. Nesse caso especificamente, é uma guerra aí que a gente está tentando, um embate que a gente está tentando ter com um grande parceiro comercial. A China tem, sim, ela é alvo de grandes críticas, principalmente em regime político dela, mas a gente também tem que saber o time dessas críticas. Sim. Se eu dependo de você, pelo menos estrategicamente falando, não é muito lógico eu lhe atacar. Sim. Mas aí, quem sou eu, não é verdade? Nosso presidente decidiu que assim o será. Fica aí também um toque para ele. Pelo amor de Deus, vamos maneirar nas falas aí, porque as suas falas repercutem positiva ou negativamente. Nesse caso aqui, pode colocar em risco, inclusive, o fornecimento dos IFAs. Inclusive, o diretor do Sim, Butantan sim. já falou que, enquanto essa crise ainda estiver rolando, essa crise diplomática instaurada por ele, o envio de novas remessas dos IFAs, né, do insumo farmacêutico ativo, que é uma das matérias-primas da fabricação da Coronavac, pode ser suspensa a remessa. E a nossa vacinação, que já está deficitária, pode simplesmente estagnar, né? Vamos torcer aí para que em breve essa situação diplomática seja solucionada o mais rápido possível e, novamente, que nós sejamos vacinados em breve. Sim. Bem, como vocês sabem, esse ano 2020, na verdade 2020, nós teríamos as Olimpíadas no Japão. E por conta da pandemia, foi trazida para o ano de 2021. Esse ano ainda estamos sofrendo impactos da pandemia e ainda tem muita discussão se deve ou não ser realizado ainda nesse ano. Uma novidade aqui é que a Pfizer anunciou que vai doar as vacinas para todos os atletas. Então, todos os atletas serão vacinados, de modo que eles não sofram com os males que o corona eventualmente trazer a eles. E eles possam realizar os jogos sem nenhum problema, inclusive tornar as Olimpíadas como uma bela propaganda da vacinação, né? Eu vou problematizar um pouquinho aqui. Então, isso aqui, você não acha que pega mal com tantas pessoas? Além disso, é o seguinte, a vacina, ela não te deixa imune 100% do corona, né? Só Você impede ainda que pode você ser... morra. Só em tese impede que você chegue aos estados avançados da doença. Que entubado. Né? Agora, imagine o seguinte, isso não te deixa imune de ser um hospedeiro. Então, vamos imaginar que atletas do mundo inteiro vão se reunir em um local do mundo inteiro. E essas pessoas, como eu disse, não estão imunes de serem hospedeiros. Então, imagine que os nossos atletas estarão expostos aí a pessoas do planeta inteiro que podem ou não portar variantes de todo o planeta. E depois vão trazer para onde? Pra cá. Para cá. De novo, é importante que a economia volte, é importante que a gente volte ao normal. Porém, a gente tem que lembrar o time. Todo mundo quer Olimpíadas, todo mundo quer voltar a trabalhar, todo mundo quer voltar a ter as festas e ir para a praia. A questão é um momento. Né? Eu acredito que a realização das Olimpíadas pode sim ter esse efeito de união das nações, como é a ideia das Olimpíadas, fazer essa propaganda da vacinação e dos seus efeitos positivos, inclusive bela sacada da Pfizer, para mostrar a segurança e a eficácia da vacina. Eu fico realmente assustado em relação à propagação da doença no pós, né? Inclusive a troca de variantes pelo planeta inteiro, porque até então temos medidas restritivas em praticamente todo o planeta. Então as variantes são muito localizadas. Então a variante que está na Espanha costuma circular por lá, a variante do Brasil, de Manaus, costuma ficar por aqui, e assim sucessivamente. A partir do momento que você coloca todos eles aglomerados numa Vila Olímpica e elas depois voltam para os seus países, eu acho isso arriscado. Você também você suscitou aqui também a questão da hipocrisia. Sim. O que você acha sobre isso? Você falou de problematizar e falou sobre todo mundo querer isso. Eu não acho que seja algo que é problematizado, até porque acho que quem quer Olimpíadas agora, com tudo isso, claro que tem tudo isso, né? A gente tá cansado de ficar em casa ou de assistir a mesma coisa, tanto que, tipo, tinha o Big Brother aí, que acabou essa semana, então, tipo, isso meio que aliviava as pessoas e era alguma forma de entretenimento. De escape, né? Isso, então, tipo, de certa forma, a Olimpíadas iria trazer um entretenimento a mais. Mas eu não acho que deva ter agora, acho que quem defende isso ou que deve ser vacinado realmente, como você falou,
não imuniza 100% e também não deixa de ser um hospedeiro. Então, eu não sei se deve ser vacinado, não consigo opinar, e também se deve ter, porque se você é vacinado, você pode passar sim para outras pessoas, e se você não é vacinado, você pode Passar para outras pessoas, inclusive para si próprio. Isso, exatamente. Então, fica... Mas você tinha dito também aí da hipocrisia de vacinar atletas enquanto a população em geral. Sim. É que, tipo, tem várias outras pessoas. Tem gente que precisa realmente, tem gente que... Eu não sei, eu acho que deve continuar como tá, por idade, por pessoas que precisam mais. A parte prioritária, né? Isso, do que vacinar alguém que não é desfazendo. Tipo, só que pra não poderem... necessariamente seria vacinado agora. Afinal das contas, Isso. são, na grande maioria, jovens. Sim, né? Exatamente. Acho que vacinar alguém agora para poder se apresentar, não sei. Na minha cabeça não funciona muito bem. Acho que tem prioridades aí. Mas, de qualquer maneira, aí eu não tiro o mérito da boa sacada de marketing. Isso de fato, foi Pfizer, incrível. Né? É uma ótima sacada. Primeiro, para o produto dela demonstrar segurança e eficácia, e também uma forma de conscientização das pessoas de que a vacina funciona e é um método seguro. Sim, apesar de ter um tempinho já, tem bastante pessoas que ainda têm medo de tomar e se recusam. Vamos ver, vamos acompanhar. Até julho, que é o momento da realização das Olimpíadas, o COI pode ou não anunciar mudanças aí no meio do caminho. Vamos acompanhar. Vamos lá, outra notícia que eu quero comentar com vocês aqui, inclusive ela nem estava no roteiro, mas apareceu aqui entre nós no dia que nós estamos gravando, dia 10 de maio. Né? Você se lembra do caso da Elisa Flemer, a estudante de 17 anos que fez o seu ensino médio em casa, homeschooling, e ela foi impedida de se matricular no curso de engenharia civil na USP. Ela havia sido aprovada no vestibular, mas como ela fez o ensino médio em casa, ela não cumpria um dos requisitos para fazer a matrícula. Eu lembro que, no meio do caminho, uma universidade americana concedeu a ela uma bolsa para que ela estudasse nos Estados Unidos, e agora, dia 10 de maio, data que estamos gravando essa matéria, né, esse vídeo, perdão, Justiça concede liminar para que ela consiga se matricular. Boa notícia, apesar de ter sido aí uma via crucis e o risco da gente perder uma pessoa pensante, né, um bom cérebro para o Brasil, finalmente a Justiça concedeu essa liminar, ela vai poder se matricular, caso ela queira também, agora ela tem a opção de ir para os Estados Unidos ou se matricular aqui na USP. Lembrando que é uma discussão que vai dar bastante pano para manga, essa questão da educação em casa, né? A regulamentação. Porque a gente está vivendo isso agora, né? Aqui no caso, né, não necessariamente o home office do estudo, tá? Não é necessariamente aquele tipo de educação que as pessoas estão tendo por conta da pandemia. Ela abandonou o ensino tradicional antes da pandemia começar para estudar em casa, tá? Isso é uma prática que, inclusive, existe nos Estados Unidos como válida. Aqui no Brasil ainda precisa de regulamentação. E por conta disso, por ser algo irregular, ela não teria cumprido um dos requisitos para se matricular, por isso ela foi proibida. Tem de se falar bastante sobre isso, mas eu acredito que ela também poderia ter facilitado a vida da gente. Existem aí supletivos que com uma prova você consegue um diploma, e com diploma nada disso estaria sendo discutido. Né? Enquanto o homeschooling não é regulamentado, poderia ter pensado nisso. Mas eu fico feliz. Não é um cérebro que vamos perder aí para os Estados Unidos. Vamos para o encerramento. Pode fazer uma pergunta? Deve. Neste caso, o fato de participar de uma prova, ela passar numa prova, isso possibilita qualquer pessoa do ensino fundamental para o médio, para a faculdade, o fato de ter alguma comprovação, o que você acha que deveria ter para esse método de ensino? Uma validação. Assim, não é regulamentado no Brasil. Tá? Então, por enquanto, o advogado aqui ele não tem uma fórmula mágica. Porque quem deveria fazer isso, que é o Congresso Nacional, colocar as regras, não fez. Então, hoje, a orientação que eu teria é de fazer essas provas que dão diplomas. É meio contraditório, porque se a pessoa passou no vestibular, ela tem todo o conhecimento necessário
que o outro concorrente também tem, que passou pela toda a tradicionalidade, teve o ensino formal. Né? Então, o meu bom senso é no sentido de que ela, sendo aprovada, ela poderia sim fazer a matrícula. Você pode lembrar, por exemplo, alguns casos anteriores aí em que pessoas mais novas, muito novas, com 14, 13 anos, também passaram nos exames de faculdade, nos vestibulares, e foram impedidos de entrar na faculdade por conta da idade. A minha concepção é que o vestibular é a prova de que você tem os conhecimentos necessários. Tem gente que discute que não deve se cobrar esse tipo de conteúdo, porém, até que se mude a lei, o vestibular é a forma de ingresso na faculdade. Então, se você passa, você demonstra publicamente que você tem aqueles conhecimentos. E você tem desses conhecimentos, no direito a gente fala que a formalidade nunca deve ultrapassar o principal. Tá? Aqui eu acredito que seja o mesmo. Se ela comprovou que tem esse conhecimento, ela devia se matricular. Porque se uma pessoa de 13, 14 anos consegue passar no vestibular, essa pessoa é um gênio. Essa pessoa a gente não deveria desconsiderar, a gente devia incentivá-la. Né? Não ficar colocando empecilhos, como foi o caso. Veja agora, ela tem a possibilidade de estudar nos Estados Unidos com bolsa. Se ela pensar muito, ela vai. Entendeu? E a gente perdeu um cérebro, perdeu uma pessoa qualificada. Passar na Politécnica da USP não é para qualquer um. Ela demonstrou que ela consegue. E nós estamos, por conta dessa burocracia inteira, correndo o risco de perder um cérebro no Brasil. E aí depois, isso tudo está inserido no cenário macro. Por que que nós não temos uma indústria nacional de vacina que desenvolveu a vacina em tempo hábil? Porque a educação, a pesquisa, o incentivo, a fomento à pesquisa, você vê como é tratado o cérebro das pessoas que vão liderar essas pesquisas no futuro, fogem do país. Por quê? Porque não são incentivadas, não são consideradas. É triste, não são desvalorizadas. Essa é a palavra. Mas eu torço que a gente consiga, aos poucos, inclusive essa é a ideia desse canal também, trazer informações políticas e, às vezes, não políticas necessariamente, para que a gente possa mudar, mesmo que aos poucos, a ideia, né, a nossa realidade. Então, acho que é isso, né? Como eu disse, caí aqui de paraquedas, então não tinha muito conhecimento sobre os assuntos. Mas vamos encerrar por aqui. E eu agradeço muito o convite. Eu espero que eu possa participar mais vezes. Próxima vez eu venho estudada. Imagina. Eu que agradeço aqui a sua presença. Tá? Aqui a presença, quando você quiser, você é VIP. Quando você quiser, você vem, a gente grava o vídeo sem nenhum problema. Até porque vocês podem não saber, mas a Ava está sempre aqui com a gente. Sim, né? Ela é parceiraça nossa, então ela está sempre aqui. Eu só fico instigando. Vai lá, põe a sua cara também, dá a sua opinião, poxa. Ela fica com vergonha. Mas gente, você... É difícil, tá? É nada. A gente acha que é legal, assim, falar a opinião, mas coloca uma câmera na frente pra você ver. É interessante. Eu acho que hoje, principalmente, as pessoas estão muito raivosas por conta disso. Não dão opinião. E aí, quando chega o momento que ela pode dar aquela opinião, é o momento que ela explode. Não tem opinião errada, não tem opinião certa, é simplesmente opinião. Fato é uma coisa. Sim. Né? Aqui é preto. Pronto, acabou. Não tem opinião. Você pode falar que é bonito, aí é outra coisa. E a mesma coisa com opinião. O importante é a gente fale, exercite, ouvir e falar. Sim. Então, de novo, não fique assim assustada. Você é bem-vinda aqui. Espero que você participe de outros vídeos. Tá? Agora o pedido para você, nosso inscrito e não inscrito, deixa seu like, aperta aqui o curtir, inscrever-se, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Segue a gente também lá no Instagram, porque como a gente falou aqui, a gente tem conteúdo exclusivo para lá, como foi o caso do vídeo do censo. Tá? Lá você também pode interagir diretamente conosco. Nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Se você gostou, deixa o seu comentário explicando o que você acha sobre as notícias que nós falamos, inclusive sugestões de pauta para próximos vídeos. Lembre-se sempre, aqui embaixo é uma tribuna aberta, você pode colocar a opinião que for, sempre lembrando do bom senso e do respeito à opinião alheia. Muito obrigado e até um próximo vídeo, gente.